Boa tarde, boa noite. Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do canal Casal que Acelera. Baixinha por cá. Juruna tá ali fora na manutenção do caminhão, como sempre, né? Palco do momento vai sendo Belém do Pará. Bom, hoje é dia 8 de junho, né, de 2022. E eu tô passando aqui para agradecer, né, a todos os novos inscritos, aos que já estão aí nos acompanhando desde o início, né? Agradeço o carinho de todo mundo, agradeço cada mensagem de conforto, enfim. Para quem não conhece a minha história, né, a nossa história, eu vou deixar aí para vocês ouvirem, né? Porque a história do meu filho, para quem não sabe, meu filho, ele tinha 14 anos, né? Era um menino saudável até os 13 anos. E com 13 anos foi descoberto um câncer. Ele lutou durante 1 ano e 2 meses contra esse câncer, né? Agora, dia 27 de maio, fez 1 ano do seu falecimento. Infelizmente, ele está juntinho de Deus, tenho certeza que está num ótimo lugar. Não tenho dúvidas disso, porque ele deixou bem claro isso antes de partir, que ele estaria com Deus. E eu não tenho dúvidas nenhuma quanto a isso. A saudade dói, né? A saudade machuca muito, muito, muito mesmo. Tem dias que é bem pior, né? A gente vai vivendo um dia de cada vez. Enfim, minha mãe, ela é ouvinte assídua, né, da Rádio Band FM em São Paulo. Nós somos de Guarulhos, São Paulo, né? E minha mãe ela ouve todos os dias, né, o programa Quem Ama Não Esquece. Muitas pessoas aí devem até conhecer, né? E em São Paulo, ela tinha um sonho, né, de poder ouvir a história do Rian, do seu neto, ali sendo contada no Quem Ama Não Esquece, porque afinal nós nunca vamos esquecer ele, né? Ele sempre vai estar em nossas memórias, em nossos corações, enfim, tudo que a gente faz, porque ele só não está aqui com a gente, mas ele está aqui com a gente. Tenho certeza que ele anda com a gente o tempo inteiro, guardando, livrando, enfim, né? Nos fazendo companhia. É o anjo, nosso anjinho, é o anjinho da princesa que tá ali no bodinho, né? No soninho. E, enfim, minha mãe tinha esse sonho de ouvir a história do Rian na Rádio Band FM. Foi bastante difícil, né? Eu e minha cunhada ali mandando várias mensagens, minha mãe também. Mas como com certeza, né, a audiência deles é enorme e muitas pessoas têm essa vontade de ouvir a sua história sendo contada ali. E é uma história mais linda que a outra, né? A gente, quando começa a ouvir um pedacinho da história, pronto, já se prende e não consegue sair mais, enquanto não termina. E graças a Deus eu consegui que isso fosse realizado, que esse sonho da minha mãe fosse realizado. A história é um pouquinho longa, né? Assim, eles não contam tudo, exatamente tudo, eles resumem bastante, mas ficou uma história linda, de emocionar, de tocar muitos corações. E eu tenho certeza, né, que você aí do outro lado da telinha vai se emocionar junto com a gente também. Eu gravei um trecho da nossa viagem, agora de São Paulo para o Belém, né? Gravei um trecho ali no Tocantins e vou deixar vocês aí com... para quem não sabe, eu sou caminhoneira, né? Sou carreteira, eu e meu esposo trabalhamos com carreta baú, rodamos aí norte, nordeste, enfim, né? Para onde Deus mandar a gente tá indo, nós somos autônomos, inclusive tá bem difícil para nós, né? Mas estamos aí na luta, na batalha, como sempre. E vou deixar vocês aí com um trechinho da nossa viagem, eu dirigindo, eu curtindo ali os momentos, aquelas paisagens que são lindas e que me fazem muito bem, por sinal, olhar aquele céu maravilhoso, cheio de nuvens, e que ali eu fico conversando com Deus, conversando com o meu filho, com o meu anjo, com o
pássaros, vejo borboletas, tudo que me remete a ele, né? Que é a natureza. E vou deixar aí vocês com essas imagens, não sei se lindas, né? Porque a carinha de acabada aqui, cansadinha na estrada. Mas enfim, com a imagem da estrada linda e a piloto aqui baixinha, né? Porque no vídeo parece que é grande, mas 1,5 m de altura, pra quem não sabe. E deixem aí nos comentários. Comentem aí o que vocês acharam da história. Conheçam um pouquinho da minha história, da história do meu anjo Rian, da história da minha família, tá bom? E que Deus abençoe grandemente. O Rian, ele tinha um sonho, né? De escrever um livro. Quando ele foi fazer a cirurgia de hérnia, que foi onde a gente descobriu, infelizmente, o câncer. Antes de ele saber disso, ele falou: mãe, eu queria escrever um livro da minha cirurgia. E eu ainda brinquei com ele, eu falei: Rian, que livro você vai escrever? A cirurgia dura 30 minutos, que uma cirurgia de hérnia umbilical dura, em média, 30 minutos. E aí ele: ah, mas eu vou escrever mesmo assim. Ainda tirou sarro e eu zoando com ele. Eu falei: tá louco, vai escrever livro nenhum, não tem nem o que escrever em 30 minutos. E aí veio toda essa surpresa, todo esse baque, né? Essa notícia que desmoronou o nosso chão. Ele infelizmente não teve a oportunidade de escrever o livro, como ele falou que gostaria de escrever. Mas eu e minha família, por ele, se assim Deus permitir, um dia a gente ainda vai escrever esse livro. Não sei nem por onde começar, porque eu sou totalmente leiga nesse assunto. Mas antes de eu descobrir como é que faz para escrever um livro, né? Quem sabe um dia Deus me dá esse dom e me direciona nas pessoas certas, no caminho a seguir, que eu não faço a mínima ideia. Mas independente disso, eu posso falar, né? E aonde eu vou, eu faço questão de falar dele, faço questão de falar da história dele. Todo mundo sempre me pergunta, né? Você tem só ela? Que eu sou mãe da princesa, né? A princesa fez 10 meses, agora em maio. E ela infelizmente não teve a oportunidade de conhecer o irmãozinho aqui em vida, né? Em terra, mas eu tenho certeza que eles já se conhecem, porque é impressionante como ela sabe quem é o Rian. Ela dá beijo aqui, ó, na minha tatuagem, no irmãozinho dela. Cadê o seu irmãozinho? Cadê o Rian? Ela dá beijo. Ela olha pra fotinho dele que tem aqui. Ela procura ele sempre na casa da minha mãe. Quando a gente fala cadê o Rian, ela sabe quem é o Rian. E eu tenho certeza que ele brinca muito com ela, ele já cuida dela, ele tenho certeza que ele se faz muito presente com ela. E enfim, todo mundo me pergunta, né? Você só tem ela? E aí eu falo: não, eu não tenho só ela. Eu tenho ela, tenho esse anjinho aqui, ó, lindo, que tá lá com Deus, mas que tá sempre com a gente. Então fiquem aí com a história do Rian. E não esqueça de deixar o seu comentário lá. Se você não tá inscrito no canal ainda, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo aí pra me ajudar, que a história do Rian possa alcançar muitos corações, muitas pessoas. Graças a Deus, muitas pessoas já me mandaram mensagem que a história dele mudou sua vida. Então, que a história dele sirva de inspiração para muitas pessoas, porque ele foi um guerreiro. Não é porque é meu filho, não, e nem porque partiu, porque eu sempre admirei e elogiei ele. E agora mais ainda, porque ele é um menino incrível, um menino de ferro mesmo, que nunca reclamou, independente de tudo que ele passou. Então você que tá aí do outro lado da telinha, às vezes você reclama, porque não tem dinheiro para pagar uma conta, porque o namorado brigou, porque o marido isso, porque aquilo, porque coisas que são fúteis, coisas que a gente consegue resolver. E no caso do Rian, a doença dele era irreversível aos olhos humanos, né? Aos olhos de Deus, talvez não, mas Deus não quis dessa forma, né? Deus quis ele do ladinho dele. E a gente não pode questionar a vontade de Deus, né? Infelizmente, né? Não dá pra mudar isso. Eu gostaria muito de poder mudar, mas não dá. Mas o Rian, ele foi um menino que foi grato, do início ao fim.
Então aprenda, a palavra de hoje é gratidão. Seja grato por tudo que você tem na sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, por Deus que nos sustenta todos os dias, independente dos problemas, né? Eu sou grata a Deus pela força que Ele me dá todos os dias para poder seguir e aguentar essa barra que não é fácil. Muitas vezes as pessoas me veem sorrindo, me veem bem, mas ninguém sabe como tá meu coração. O luto de perder um filho é uma dor que não dá para explicar porque é inexplicável. Só você passando para saber. E queira Deus que você nunca precise passar por isso, porque é terrível. Mas Deus tem me dado força. E meu anjo, né? Porque ele foi forte, por que eu não posso ser forte como ele, né? Então, gratidão. Mais gratidão. Beijo, beijo. Obrigada por assistir mais esse vídeo aí. E fiquem com o vídeo, senão eu vou falar e vou falar e vou falar e vou ficar falando aqui, não vai acabar nunca. Beijo grande. Na Band FM, quem ama não esquece. A pior saudade é aquela que você sente e sabe que não pode matar. A minha história começa anos atrás. Eu ainda era bem jovem, eu tinha muitos planos para o meu futuro. Eu estava estudando, já estava trabalhando e eu tinha um namorado. Era um relacionamento recente, de poucos meses, e, para falar a verdade, a minha família não fazia muito gosto, porque, apesar de eu amar ele demais, o nosso namoro não era assim uma maravilha. Só que eu sempre acreditei que ele pudesse mudar. Sabe como é mulher apaixonada, não sabe? Acredita. O tempo então foi passando e lá pelo 7º mês de namoro veio a surpresa. Eu estava grávida. Foi uma loucura. Na época eu tinha 21 anos, não me sentia nem um pouco preparada para ser mãe. Apesar de já trabalhar, eu ainda morava com os meus pais. Eu ainda dependia demais deles. Eu sabia que seria muito difícil contar para eles dessa gravidez. Meu pai, quando soube, ele surtou. Você só pode estar louca, né, Luana? Calma, Meu Deus pai. do céu, você é uma menina ainda. Você não sabe nada da vida. Além do mais, nem casados vocês são. Pai, eu sei que não era a hora, mas aconteceu. Aconteceu. Agora não tem mais o que fazer, pai. Não quero saber. Olha. Embaixo do meu teto você não fica mais. Como entendeu? assim? Pode morar em outro lugar. Aqui você não fica mais. Eu entendi ao lado dele. Eu sabia que não era hora para um filho nesse momento, mas nem sempre as coisas saem como a gente planeja, não é? Essa reação pode parecer um pouco exagerada, mas meu pai era um cara tradicional que queria muito que as coisas fossem feitas no tempo certo. Ele tinha o sonho de me ver entrando na igreja vestida de noiva, me ver conquistando a minha casa, me consolidando na minha carreira. E só aí pensar realmente em ser mãe. Só que realmente agora não tinha mais o que ser feito. Eu não podia voltar no tempo. Já a minha mãe, por outro lado, apesar de também ter ficado em choque com a notícia, ela me apoiou bastante. Claro que ela não queria uma gravidez naquele momento. Mas sabe como é que é mãe, né? Mãe é mãe. E ela sabia que naquela hora tudo que eu mais precisava era de apoio. E não preciso nem dizer que ela não ia deixar de jeito nenhum meu pai me tirar de casa. No começo o clima lá em casa ficou bem ruim. Meu pai ainda estava muito bravo com tudo. E se não fosse a minha mãe ali, segurando a barra comigo, olha, eu não sei o que teria sido de mim. Ela realmente foi uma baita de uma amiga. Maravilhosa. Ela foi o meu maior porto seguro nesse momento. Mas a minha gestação foi seguindo. Aquele era um mundo totalmente novo para mim. E apesar do medo que eu sentia, eu já não via a hora de poder ter o meu bebê nos meus braços. Com o tempo, os meus pais também foram se acostumando mais com a ideia de serem avós. E eu percebia que em alguns dias eles estavam mais ansiosos, sabe? Até mais empolgados do que eu.
Meu pai, do cara que tinha me mandado embora de casa, passou a ser o cara que passava horas conversando com a minha barriga. Não, dá pra acreditar num negócio desses. Lá pelo 5º mês eu descobri que eu estava grávida de um menino. Eu confesso que eu tinha sonhado com uma menina. Já tinha até escolhido nome para ela. Mas quando eu descobri que era um menininho, foram os avós coruja que decidiram o nome. Rian Mateus. Enfim, o grande dia chegou. O dia em que todos nós conheceríamos o rostinho do meu filho. Ai, foi uma felicidade sem tamanho. Pegar ele no colo, tão pequenininho, tão indefeso. Naquele momento eu acho que toda mãe tem a mesma reação. Pegar o filho no colo e jurar que vai fazer de tudo por ele. Os meus pais, quando viram o netinho, desmancharam de tanto amor. E olha só como são as coisas, hein? O Rian parecia que só reconhecia a voz do meu pai. Eu acho que de tanto ele conversar com a minha barriga, o nenê já nasceu sabendo quem era ele. Filho, eu sei que eu fui muito duro com você lá atrás, mas agora eu sei que eu estava errado. Mesmo assim, eu só queria o seu bem, entenda. Ah, eu sei, pai, eu sei, mas olha, não precisa falar mais nada. Eu entendo tudo que você sentiu, entendo tudo que você fez, tudo que aconteceu. E você sabe, eu nunca pensei que amaria alguém desse jeito de novo. O Rian foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O melhor presente que você nos deu. Com o tempo, meu filho foi crescendo e eu e o pai dele já nem estávamos mais juntos. A gente até tinha tentado algumas vezes, mas eu sabia, no fundo, que não valia mais a pena insistir. Quando o Rian estava um pouquinho maior, eu comecei a trabalhar mais e mais, porque eu queria dar o melhor para o meu filho, dar uma vida decente para ele. Algumas vezes eu trabalhava tanto, mas tanto, que o Rian ficava mais com os meus pais do que comigo. Eu me sentia culpada, sim. Aliás, esse é um sentimento que vive, presente em toda mãe. Culpa. A gente se sente culpado o tempo todo e por tudo. Mas eu só queria dar para o Rian uma vida boa. Eu também sabia do amor imenso que os meus pais tinham por ele. Todo aquele amor, todo aquele carinho que eles deram para mim e para o meu irmão, eles duplicaram para o neto. Quando o Rian estava maiorzinho, eu entrei num novo relacionamento. Foi na mesma época que meu filho começou a se apaixonar por esportes. Ele sempre foi um menino muito ativo, sempre gostou de brincar, de correr. Mas apesar do meu pai insistir para ele fazer boxe, ele gostava mesmo era de ginástica. Desde os primeiros treinos, ele mostrou que levava muito jeito para fazer isso, sabe? E não demorou nada para que meu filho começasse a competir também. E nós, claro, sempre estávamos ali torcendo muito, acompanhando, apoiando, vendo o quanto ele levava aquilo a sério. Até por conta do esporte, o Rian era um menino muito saudável. Mas o que a gente não podia imaginar acabou acontecendo. Primeiro, ele começou a reclamar de umas dores nas costas. Eu, como toda mãe muito preocupada, já levei ele para fazer uns exames. Mas aí os médicos garantiram que não era nada. Um tempo depois, o umbigo do Rian começou a ficar vermelho, como se tivesse alguma coisa inflamada. Aí nós fizemos mais exames e descobrimos uma hérnia umbilical. Como era coisa simples, os médicos logo marcaram a operação. Só que aí no dia da cirurgia, que deveria durar meia hora, esse tempo foi se alongando, até que 1h30 depois, uma médica me chamou e, com poucas palavras, ela fez o meu mundo desabar. Ela me falou que tinha encontrado no meu menino, no Rian, vários tumores. E que eles tinham 90% de certeza de que eram tumores malignos.
Eu fiquei completamente em choque. Foi como se um buraco se abrisse debaixo dos meus pés e eu começasse a cair sem parar. O meu Rian, tão novo, tão cheio de vida, tão cheio de planos, ele foi diagnosticado com câncer. Olha, aquilo me doeu de uma forma que eu não consigo nem explicar. E tão ruim quanto receber a notícia foi ter que dar a notícia para os meus pais. Eu sabia que eles, assim como eu, dariam a vida pelo Rian. E que por isso eles iam sofrer muito, muito mesmo. Pelo amor de Deus, filha. Ele vai ficar bem, né? Ele vai ficar bem, não vai? Eu tenho certeza que vai. Claro que vai. Ele é só uma criança. Tem muito pra viver ainda. Ai, pai, o caso dele é tão grave. Olha, a gente tem que ter esperança nesse momento. Muita esperança. A gente vai ter fé. Eu e a sua mãe, a gente vai rezar muito, muito mesmo. E tudo vai dar certo. Você vai ver. Logo ele vai sair dessa e vai voltar pra casa. Se Deus quiser. Foi tudo tão rápido. No dia seguinte, o Rian foi transferido para um hospital especializado e eu lembro até hoje daquela cena. Eu e o meu filho na ambulância. A minha mãe do lado de fora, chorando sem parar, sem parar. Doeu, viu? Como eu queria acordar e ver que tudo aquilo era só um pesadelo. Nada daquilo parecia certo naquele momento. Nada me parecia justo. Ele era só uma criança. E criança nenhuma merece todo aquele sofrimento assim de uma hora para outra. Logo nos primeiros exames, infelizmente, a gente descobriu que as coisas eram ainda mais complicadas. Meu filho tinha um câncer raro e os médicos foram muito realistas. Eles me disseram que situações como a do Rian não costumavam ter sucesso e que, além de tudo, o caso do Rian estava bem avançado. Não tem palavra para traduzir o que eu senti nessa hora. Não dá nem para tentar falar. Você que é mãe, você que está me ouvindo agora, você sabe o que eu estou sentindo, você sabe o quanto dói na gente isso. A dor é sufocante. Apesar de saber que as coisas podiam não se resolver, o Rian começou a fazer a quimioterapia. E ali começava a nossa mais dura batalha. Logo na primeira internação foram praticamente 5 meses no hospital. Eu e ele. Só eu e ele. Às vezes os médicos liberavam a gente para ir para casa, mas só por 1 ou 2 dias. Só para mudar de cenário, sabe? Respirar novos ares, ver a família. Mas logo ele tinha que voltar a ser internado. Para piorar, como a gente estava em tempos de pandemia, nem visita ele podia receber. Mesmo assim, a minha mãe cruzava a cidade inteira só para trazer a comida preferida do Rian no hospital. Só para tentar, de alguma forma, alegrar um pouquinho o netinho. Com o tempo, ele foi ficando muito magro, passando muito mal. Era um sofrimento. Um sofrimento imenso para mim, para ele. Ver um filho nessa situação, nenhuma mãe merece. A batalha foi dura para todos nós. Só que eu não consigo nem imaginar como é que foi pro Rian. Ele era um adolescente cheio de vida, cheio de sonhos. E mesmo com tanto sofrimento, ele nunca reclamou. Pelo contrário, ele sempre me dizia que aquilo era só uma fase e que ia ficar tudo bem. No meio do tratamento do Rian, eu tive uma surpresa. Eu estava grávida. Claro que eu nem pensava nisso naquele momento. Eu não queria um filho no meio daquela loucura, mas Deus sabe o que faz, né? O próprio Rian, quando soube da notícia, ele ficou tão feliz. Ele sonhava em ter uma irmã e ver aquele sorriso, sabe, me deixou tão emocionada.
Ao todo, foram 14 meses de quimioterapia. 1 ano e 2 meses. E a doença continuava do mesmo jeito. E foi assim que o meu Rian foi classificado como um paciente paliativo. Ou seja, um paciente que não tinha mais o que fazer por ele. Então, nós voltamos para casa para esperar. Apesar do que eu tinha ouvido dos médicos, eu tinha esperanças. Não sou eu, a minha família inteira. Você já viu uma mãe sem esperanças? Não, não existe. Mas, infelizmente, depois de muito sofrimento, o meu filho descansou. E ele lutou, viu? Ele lutou até o último minuto. Mas a doença foi mais forte. E o que eu posso dizer é que a dor nunca passa. 2 meses depois da partida do Rian, nasceu Alice, a minha filha, o meu raio de sol no meio dessa tempestade toda. Hoje, apesar da saudade, a gente sabe que o Rian tá num lugar melhor. É difícil. É difícil demais dar adeus a um filho que a gente ama tanto, ainda mais quando as coisas fogem da lei da vida, né? Uma mãe enterrar um filho, não, isso não é certo, nunca vai ser certo, nunca. Mas quem sou eu para ir contra as vontades de Deus, não é? Eu queria tanto ter tido mais tempo com você, meu filho, tanto. Eu queria que você tivesse conhecido a sua irmã. Mas hoje, eu só fico aqui, com essa saudade que não passa, com esse buraco no peito, lembrando de todos os momentos lindos que nós passamos juntos. Aos meus queridos, amados pais, eu só aproveito para agradecer por tudo, por absolutamente tudo. Por todos os momentos que estiveram ao nosso lado e por terem sido muito mais do que avós pro Rian. Podem ter certeza que de onde quer que ele esteja, ele está olhando, ele está cuidando da gente. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid, if I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning.